Então, a gente já começa com essa informação bombástica, assim, de que os rins, eles são os responsáveis pela nossa vida aqui na Terra. Do ponto de vista chinês, são eles que mantêm, né, a qualidade, a saúde, a imunidade, a disposição desse corpo físico que a gente conduz aí ao longo dos nossos anos vividos, tá bom? E é óbvio que dependendo de como eu cuido da minha essência, cuido do meu Jin, cuido dessa vela, ela pode prolongar a chama acesa ou ela pode encurtar essa dinâmica, né, de manter ela viva. Tá? Então, quanto mais agressivo eu for em relação ao meu corpo físico, fisicamente falando, né, desgaste físico muito grande, desgaste energético, desgaste mental, desgaste emocional, a gente vai estar queimando um pouquinho mais rápido a nossa vela. Tá? Consequentemente, os rins também sofrem um pouco dessa consequência de uma vida desregrada, de uma vida muito agressiva do ponto de vista de estar exagerando, sabe assim? Exagerando na comida, exagerando na falta de sono, exagerando no trabalho. Sempre os exageros, os extremos, eles vão causando um pouco desse gasto a mais da nossa essência de vida. Do 0 ao 7 ou do 0 aos 8, tem a formação óssea, tem o nascimento dos cabelos e a formação dos dentes. Galera, tudo isso é responsabilidade dos nossos rins, na visão da MTC, por conta dessa energia Jing. É óbvio que os alimentos que a gente consome vão compor também? Sim, vão compor. Porém, é responsabilidade dele produzir e manter o desenvolvimento ósseo, dentário e capilar nessa primeira fase de vida. Todo o desenvolvimento cognitivo ligado diretamente ao cérebro, reflexos ligado à medula espinhal, tudo isso é função dos rins, tá? Porque o rim nutre a medula, né? Ele é como os chineses enxergam um sistema um pouco invertido, assim, né? O rim é a base, tá? Então, da base, a medula ela sobe em vez de descer, né? Do nosso ponto de vista ocidental, a medula ela desce. Do ponto de vista chinês, ela sobe dos rins, porque o rim é a nascente do desenvolvimento da nossa medula. E aí ela vem subindo pela coluna até desembocar no cérebro, que eles chamam de mar de medula. Tá? Então olha que curioso, né? Toda essa parte de sistema nervoso central, coordenação motora, desenvolvimento de fala, né? Todas essas questões ligadas ao cérebro. Mas olha que curioso, né? Os chineses eles montaram um esquema de idade que para as mulheres funciona de 7 em 7 e para os homens de 8 em 8. É como se fossem saltos evolutivos dentro do desenvolvimento do corpo humano. Quando eu falo corpo humano, eu estou falando do corpo nas 5 dimensões, tá bom? Corpo físico, corpo energético, corpo mental, corpo consciente, eu chamo de corpo consciente, que seria aquela parte mais intuitiva, autoconhecimento, esse tipo de superação mental, né, da mente racional. A gente está com uma mente mais desperta, mais alerta. E o quinto corpo seria o corpo espiritual. Tá? Então, quando eu falo corpo, eu estou falando desses 5, todos trabalhando em conjunto. Se nesse período, do 0 ao 7, do 0 aos 8, a gente já nota, já percebe alguma alteração no desenvolvimento de alguma dessas estruturas, fiquem atentos, o rim ele já está tentando te contar uma história, né? Ele já está tentando mostrar para nós o que está acontecendo. Então, se você tem um filho, óbvio, a gente não percebe, a gente não tem consciência ainda nessa idade, né, a ponto de se observar, mas a gente pode observar uma criança em desenvolvimento, né? Se por acaso os dentes são mais fraquinhos, não desenvolvem, pega um cárie com facilidade, ou o cabelo não cresce, né? Fica aquele cabelo mais curtinho, parece que não tem força suficiente para o desenvolvimento, ou tem algum tipo de fraqueza e debilidade óssea, já apresentando algum tipo de fraturas, né? Dentro dessa faixa etária,
a gente já tem que ficar de olho, porque essa criança ela já está passando por um... Ela está sinalizando para a gente ou que a energia que ela recebeu não foi boa o suficiente para o desenvolvimento do corpo, ou porque ela entrou num looping que está ligado aí aos processos mentais do rim, tá? Que a gente vai chegar neles daqui a pouquinho. Então ela já entrou nesse looping mental, emocional, que está associado aos rins, e a energia não consegue se desenvolver, não consegue se manifestar no corpo físico, tá bom? Ela vai bloqueando inconscientemente, tudo isso é inconsciente, tá? Desde da própria criação, o mundo que ela vive, a casa que ela mora, a escola, tudo isso vai sendo arquitetado lá dentro sem muita consciência sobre, tá? E aí esses ciclos eles vão se prolongando, né, a cada 7 anos ou a cada 8 e vão mostrando sinais dessa maturação da energia dos rins, dessa essência que vem dos rins, né? Então, lá próximo dos 14 anos, a adolescência, seria a primeira menstruação para as meninas, a primeira ejaculação para os meninos. Isso tem a ver com a força motriz para gerar um novo ser. E essa força ela vem dos rins também, né? E aí depois vem dos 14 aos 21, que é a capacidade de gerar um novo ser, de conceber, tanto do homem quanto da mulher, né? De poder gerar novos seres. Então todo esse desenvolvimento ele vai se mostrando via cabelos, dentes, ossos, pelos, desenvolvimento dos órgãos genitais, capacidade de reprodução, o próprio libido sexual, né? O desejo, a vontade de se relacionar, isso tudo vem muito dessa essência, dessa raiz, né? Que vem lá dos rins, que vem lá de baixo. Então, vamos lá, vamos entrar agora nas informações, nas histórias que o rim conta. Primeiro, ele já está contando muito sobre a nossa ancestralidade, sobre as nossas raízes familiares, pai, mãe, ancestrais, através do nosso corpo, do nosso desenvolvimento, do biotipo, tá? Tudo isso já é uma história contada pelos rins, tá? Tem uma fantástica que eu vou trazer para vocês, né? A Dani aqui perguntou, né? O meu rim direito dói. É sempre, Dani, toda menstruação é o rim direito que dói? Ou isso oscila, isso varia? Tentar trazer isso para os rins, né? O rim direito, ele está associado ao feminino, tá? Ao lado yin do nosso corpo. Então, o que tem a ver o feminino com o rim? Ele tem a ver com a nossa mãe, principalmente, né? A gente está falando da primeira figura feminina que se tornou uma referência na nossa vida. Óbvio, né? Que se foi a mãe que criou, a gente vai olhar para ela. Se foi a avó, se foi alguma outra pessoa assim. Mas essa é a interpretação da pessoa em relação a esse feminino, tá? Depois a gente cresce, né? Aí vocês viram mulheres. Virou mulher, a referência de mulher agora é você. Mas existe ainda uma projeção holográfica da própria mãe nesse processo, né? Então tem alguma questão aí que pode estar ligada à natureza yin. Alguém perguntou aí, metafísica, existem vários olhares, né? Dentro do próprio olhar da medicina chinesa, a gente separa entre yin e yang. O yin e o yang ele já simboliza diretamente masculino e feminino, né? As laterais, direita e esquerda. E algumas leituras também da própria medicina chinesa fazem uma correlação que é super fácil de visualizar também, porque o yin está associado àquilo que é denso, que é concreto. Portanto, questões racionais. Olha que interessante. E o yang, lado esquerdo, representando as questões mais sutis, emoções, a própria capacidade de fazer projeções mentais, né? Aquilo que não está no presente. Tá? Então, quando a gente, sei lá, imagina uma situação, mesmo que ela ainda não tenha acontecido, né? Essa capacidade de fazer projeções, desse lado yang da mente, né? Que não trabalha com a razão, não trabalha com esse apoio racional. Tá? Então, no caso, o rim direito, ele pode estar representando o trabalho, ele pode estar representando dinheiro, questões financeiras, tudo que está ligado ao mundo racional, estudo, trabalho, dinheiro, organização do dia a dia, tá bom? E a questão da menstruação tá
tá vindo junto, é porque o que acontece? Né, as mulheres na TPM e na própria menstruação, né, quando o sangue vai descer, existe uma liberação energética, física, mental, emocional, de tudo aquilo que foi passado no mês. Tá? Então, se foi um mês um pouco mais conflituoso do ponto de vista racional, financeiramente, discussões no trabalho, estresse, tensão, tudo ligado a essa parte racional, o rim esquerdo ele vai manifestar essa dor na TPM, porque ele ainda está no sutil, tá? Ele está no campo sutil, no campo do mental, então pode ter essa relação. Eu vi alguém aqui falando, cadê? Pedra nos rins, né, Maurício falou aqui. Gente, pedra nos rins pode ter essa simbólica, ainda a direita e esquerda ela continua valendo, tá? Mas independente de qual rim seja, a gente está falando de uma dificuldade que a pessoa tem em fazer transformações na sua vida. Ela acaba cristalizando padrões, né, o nome simbólico de cristalizar que eu trouxe justamente para simbolizar a pedra, né, que são cristais, são cristais de cálcio que vão se acumulando e vão formando essas pedrinhas nos rins. Tá? Então é uma dificuldade, os termos que a gente usa hoje, né, de quebrar paradigmas, quebrar conceitos antigos, crenças limitantes, são todos termos que mostram e sinalizam um pouco da dificuldade de nós, seres humanos, em fazer mudanças nos nossos padrões de comportamento. Né? Ou porque isso já vem enraizado de outras gerações, né? Aquela coisa assim de casou até que a morte o separe, agora que casou, quando vem o primeiro filho, né? São coisas que já estão assim, tão engendradas, né? Enraizadas na gente, que a gente não consegue se desvencilhar. A gente acaba até se culpando, fala, caramba, ainda não tenho filho, né? Já estou casado há 3 anos e ainda não engravidamos. Né? Loucura. E aí você tem o primeiro, aí a pessoa fala, mas não vai dar um irmãozinho? Né? Tá tão impregnado, assim, tá tão encalacrado na gente que a gente não consegue mudar. E se há um conflito interno, ou seja, eu não concordo com esse acordo, né, com essa crença que vem acontecendo há anos, não compactuo com ela, porém me vejo na obrigação de fazer, de dar continuidade a esse processo, porque senão minha mãe, o que minha mãe vai achar? Minha mãe não vai ter netinho, ela quer um neto. Né? Então a gente fica se culpando dentro dessa dinâmica, e é exatamente esse conflito do tem que e o do que eu realmente desejo que geram as doenças, que geram os desequilíbrios. Porque se a gente tivesse tranquilo em relação a falar, mãe, relaxa, esquece, não vai vir neto daqui, não vai rolar, né? A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Para que as coisas funcionem da forma mais correta. Então a pedra nos rins é a dificuldade de quebrar mesmo, né? Ou de tirar essas pedras antigas que foram colocadas pelos nossos antepassados, tá bom? Edu perguntou aqui, região lombar fria e a pessoa tem muita dor, tá? Gente, lombar, falou lombar na medicina chinesa, falou rim. Tá? Você fala para um chinês, eu estou com dor lombar, ele já entendeu que é o seu rim que está com problema. Por quê? Quem cuida da lombar são os rins. Tá? E o fato da região estar fria, pode, o que a gente chama, né, do quadro do diagnóstico energético que a gente faz para esse tipo de patologia, deficiência do yang do rim. Tá? O yang é a energia do calor, né? A energia do movimento, a energia da ação, a energia desse impulso, dessa força de vontade que vem dos rins. Então ela já pode estar sinalizando uma dificuldade da pessoa também em fazer essa iniciativa, né? Em fazer o seu movimento, tá bom? Então lombar sempre vai ter um pouco dessa simbólica da transformação ou da não aceitação. Tá? Às vezes eu não aceito a condição que está imposta social, culturalmente, família, não importa. Eu não aceito, porém eu não consigo nem elaborar questões. Eu não consigo nem pensar sobre.
Tá? Às vezes tá no inconsciente, tá lá dentro ainda. A gente não percebeu. A gente só reclama, a gente aponta culpados ou se faz de vítima, mas continua fazendo aquilo. Tá? Continua fazendo a mesma coisa. Eu lembro até hoje de uma fala de uma coordenadora minha, talvez eu já tenha até falado aqui. Ela pegou um aluno chutando a parede da escola, era uma parede de drywall, né? Fez um buraco enorme. E na hora que ele chutou, ele estava xingando a escola, ele estava meio bravo com a escola, assim, rebelde. E aí, aquela DR, né? A coordenadora veio na sala, óbvio, né? Era na minha sala esse menino. E aí ela falou, tem gente falando mal da escola, xingando a escola, né? E quebrando partes da nossa escola. Ela fala, se essa escola é isso que você está falando, então por favor saia. Né? Para de reclamar. Faz o seu movimento, né? Converse, sei lá, muda, faz alguma coisa. Vocês já viram pessoas que reclamam do trabalho todo santo dia? E aí você fala para a pessoa, mas sai, né? Vai procurar outra. Não, aqui mas eu tenho meu salário, não sei o quê. Né? A pessoa, você vê que ela tá ali por comodidade, porque o rim ele gosta muito de segurança também. Né? Essa é uma questão, ele morre de medo, na verdade. Né? O rim é meio medroso. Então ele morre de medo, então tudo aquilo que está seguro, mesmo que não seja muito bom, ele prefere continuar ali. Né? Mas se você continua ali, mas você está feliz da vida, com salário, carga horária, pessoal do trabalho, você está super feliz. Mesmo que você saiba que não é o melhor emprego do mundo, o melhor salário do mundo, mas você está ali de coração aberto, né? Você vai lá feliz para o seu trabalho, está tudo bem, até aí está tudo bem. A hora que você enxerga isso como ruim, essa dinâmica, né? Fala, putz, eu não gosto mais, você começa a praguejar sobre, aí que gera o conflito. Aí a tendência da lombar é doer. Né? Só vai doer a hora que a gente entra no conflito. Quando a gente chega numa bifurcação, né, a vida se apresenta em dois caminhos diferentes, às vezes até um pouco mais, mas ela criou outras possibilidades e aí você se questionou sobre e aí você fala, putz, será que eu vou por esse caminho? Mas eu não sei o que vai acontecer aqui. Aí é que o rim dá aquela voltadinha e a lombar dói. Né, por causa do medo, da insegurança do novo, daquilo que está vindo. Tá? Essa é a relação básica da dor lombar. E a friagem ela tem a ver com a gente acabar abafando a energia yang, que é a energia desse impulso. Né? A força de vontade está associada à coragem, não ao medo. Né? Então, os extremos do rim são esses. Né? Quando eu tenho muito receio de perder algo, eu me apoio no medo. Né? E quando eu não tenho, vou desbravando, eu me apoio na coragem. Tá? Então, e a coragem ela faz a gente se mover, né? Ela impulsiona a gente. O medo ele retrai, ele congela. Por isso que dói, por isso que esfria. Tá? É muito comum as patologias de rim estarem associadas ao frio, né? A algum tipo de friagem. Se bem que o frio, depois de um tempo, né, na medicina chinesa, vai se transformar em calor. Essa é a base do yin e do yang. Então o frio ele tende a congelar, estagnar a energia, e aí ele estagna essa energia nos rins, aqui na região lombar, por isso que a lombar dói também. Depois de um tempo, essa energia acumulada ela passa a fermentar, né, como se fosse uma fermentação natural, e a fermentação ela é yang. Tá? E aí esse yang associado ao frio ou a algum tipo de umidade retida no nosso corpo é que causam as pedras nos rins. Tá? Infecções recorrentes. Gente, eu estou baixando aos pouquinhos aqui, tá? Daqui a pouco eu chego, não sei se tem mais aqui para baixo. Mas infecções, no fim das contas, a história que o rim está contando para a gente, ele vai ter algumas variações em relação a do tipo, eu estou perto do fim, eu estou longe, né? Estou bem no comecinho do processo, tá? Mas no fim ele vai estar sempre contando uma história de como a gente está
reagindo em relação ao nosso medo e à nossa coragem, a nossa disposição de enfrentar as coisas e os nossos medos, né, e esse desejo de ficar na zona de conforto, né, de achar que ali está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada além disso. Tá? Então, curiosamente, isso vai ser o assunto para qualquer dor, qualquer desconforto nos rins. Tá? Mas as infecções, olha lá, ela está sinalizando que o processo está perto do fim. Né? Que seria perto do fim? Agora eu já tenho consciência sobre ele. Eu sei o que me incomoda. Eu sei qual é o meu medo, qual é a minha insegurança. Tá escarrado. Já não é mais interno, não é mais inconsciente. E aí a pessoa manifesta a infecção. Tá? Porque ela já está elaborando o processo, ele está quase perto de sair, literalmente, como se fosse a urina. Né? A urina seria a finalização desse processo fisiológico. Do energético, algo muito parecido, mas aí ligado às emoções, ligado aos aspectos mentais. Então todas essas situações, elas vão acontecendo ao longo da nossa vida. Aí esse fato é muito importante, a gente entender. Esse primeiro período da nossa vida, que perpassa aí do 0 ao 7 para as mulheres, do 0 ao 8 para os meninos, ele é muito significativo, porque nesse período a gente está criando várias relações com o mundo, tá? Com as pessoas, com os objetos, tudo. Tudo que a gente absorve do mundo, ele acaba ficando meio que impregnado, enraizado aqui no nosso corpo. Tá? Depois, dos 7 aos 14, dos 8 aos 16, a gente repete esse padrão. Tá? Só que o cenário muda, porque o nosso corpo está em processo de evolução. Né? Ele está crescendo, ele está desenvolvendo, as pessoas, muda o cenário, entra gente na turma da escola, sai gente, eu me mudo de cidade, coisas acontecem, né? Dentro desses períodos, de 7 em 7 ou de 8 em 8. E o que a gente vai fazer ou reagir em relação a esses acontecimentos é aquilo que eu absorvi dessa minha primeira fase de vida. Então a gente acaba repetindo ciclos em cenários totalmente diferentes e muitas vezes a gente acaba patinando. Né? A roda está presa, ela está dentro ali de um atoleiro, a gente acelera, mas a gente está vendo sempre a mesma coisa. O que era lá na infância, sei lá, medo de cachorro. Depois virou medo de tomar um pé na bunda do namorado ou da namorada. Depois que casou, é o medo, e aí, eu vou continuar no meu emprego, né? Eu vou conseguir sustentar minha família. Então, o cenário muda, as pessoas mudam um pouquinho, mas na essência continua ali sempre o medo, a insegurança. Então a pessoa ela vai sempre escolher a zona de conforto. Eu vou ficar nessa empresa, mesmo que eu não ganhe muito e que eu não seja muito feliz aqui, o salário está garantido no final do mês, e é isso que eu preciso. Né? Por conta de um trauma que ela teve na infância. Isso impede ela de se mover numa direção diferente e alcançar proporções gigantescas na sua vida em relação ao desenvolvimento humano, a consciência, felicidade, né, plenitude. Essa sacada que as 5 dimensões elas trazem para a gente. Assim, não dá para a gente justificar mais a dor no rim, por exemplo, só porque a pessoa come sal. Você precisa tirar o sal da sua alimentação e tomar mais líquidos. Ok, pô, justíssimo. A gente sabe que o sal faz mal, a gente sabe que a água faz bem. Bora, vamos fazer isso o quanto antes. Porém, existem outras coisas atrás. Né? Porque não é só isso que acontece. Né? Então a gente precisa transcender esse olhar grosseiro que a gente leva ainda sobre a nossa vida. Né? É fundamental esse novo olhar, essa nova forma de enxergar as coisas. A gente precisa
e tirando esse zoom. A gente está com o zoom muito próximo, a gente está com o cabresto, na verdade, né? A gente está na ponta do iceberg, né? Na ponta da pirâmide, achando que aquilo ali é o final de tudo. Mas só que você não consegue ver a outra parte que está enterrada, que está escondida por baixo, ou por cima, vai saber, né? Porque é sutil, porque não é palpável. A ciência nega, inclusive, né? Óbvio que tem partes da ciência, parte da ciência quântica, que é uma fonte que eu bebo direto também, né, em relação à parte mais moderna da ciência, que vai mostrar, ou que vai de alguma forma direcionar a gente através do visível para entender o que está acontecendo no invisível. Tá? Então, e essa é uma frase que está lá no Tao Te Ching, né, naquele livrinho do Lao Tse. Né? O visível são apenas setas que me apontam para o invisível. Ele já estava dizendo ali, né? Óbvio, a gente vai olhar para esse corpo, mas ele está só direcionando e mostrando para a gente o que está acontecendo lá dentro. Deixa eu voltar aqui, que eu vi que alguém perguntou. Cólica renal sinaliza o quê? Então, a cólica, ela é o primeiro sinal, tá? Essa é uma outras 5 dimensões, né, que eu quero trazer aqui um pouquinho para vocês também. Como que funciona isso? O rim, dentro dessa escala, é a estrutura mais importante. Né? Vamos pensar, ele cuida de um sistema que na medicina chinesa é chamado de sistema água, movimento água ou elemento água. Tá? A gente vai ouvindo vários nomes. E o rim é o cara mais importante desse sistema. Eu não estou falando só do rim físico. Né? Ele tem o físico, mas ele tem o seu ponto de vista energético, mental, consciente e espiritual. Tá? O próprio rim possui as 5 dimensões. Beleza. O que é mais importante? O rim. O que é menos importante? Dentro das estruturas que esse sistema cuida. Cabelo, dente, lombar. Tá? E aí a coisa ela vai ganhando proporções. Né? Então o cabelo é uma coisa mais superficial. Ele pode ficar branco, ele pode cair, mas eu vou dar prioridade para os meus rins. Né? É o cara mais importante, então eu preciso dar prioridade para ele. A energia vai para ele. Se não tem suficiente, esquece o cabelo, deixa ele cair, e aí eu vou priorizar meu rim. Show de bola. Fantástico. E aí continua em débito. Né? Tá no vermelho ainda a energia dos rins. Quem é o próximo da lista? Dente. Sei lá, né? tô chutando assim, mas são partes que ele cuida. Né? Próximo da lista, ouvido, audição. Próximo da lista, ossos, cartilagens. Próximo da lista, bexiga. Próximo da lista, rim. Então ela vai vindo de cima para baixo, ela vai tentando dar sinais de todas as formas. Dói a lombar, zumbido no ouvido, o cabelo fica branco, cai, e a gente continua negligenciando, continua fazendo tudo errado. Trabalha demais, descansa de menos, a alimentação é um caco, né? É muito sal, pouca água. Então, em vários âmbitos, eu faço as minhas escolhas com base no medo e na insegurança. Né? Então, eu acabo por sufocar, enfraquecer ainda mais o sistema água. Né? E aí, a hora que chega nos rins, a hora que a gente está sentindo cólica renal, o alarme ele já é um dos mais poderosos, porque assim, a gente já está prestes a interferir no funcionamento da estrutura mais importante desse sistema. E para os chineses, o rim é a estrutura mais importante do sistema físico, como um todo, porque o nosso corpo, a nossa vida, depende da energia que eles tocam e armazenam. Olha, muito legal, né? Fantástico, por isso que eu fico feliz. Adoro falar de medicina chinesa. Então é isso, galera, né? São sinais que vão aparecendo. Quanto mais sutil, melhor. Tá me dizendo que a coisa ela ainda tá leve, tá superficial. Agora, a hora que vem a notícia, você está com pedra no rim, fala, caramba! Né? Ou seja, a estrutura, que é a parte mais densa desse sistema, ela já foi afetada. Então, todas as outras sutis também já foram.
Com certeza já houve desequilíbrio lá de cima para chegar no físico. Né? Não vem no físico da noite para o dia. Né? Você não dorme e acorda, tô com pedra no rim. É algo que vai acontecendo ao longo de anos, que vem lá da nossa infância, aquilo que eu estava falando, da primeira infância, 07, 08, é ali que começa, ali que starta o processo, aí eu vou repetindo, repetindo. Chega uma hora na nossa vida que a gente cria maturidade, deveria, né, pelo menos. A gente adquire maturidade. Essa maturidade, ela deveria ser alcançada também pela mente, pelas emoções, né? Maturidade emocional, maturidade mental, racional, tá? Quando a gente não alcança essa maturidade, a gente só alcança ela do ponto de vista físico, fisiológico, né? Meu corpo agora é um corpo de adulto, agora eu posso reproduzir, né? O homem já ejacula, a mulher já tem as ovulações. Isso é físico. Só que nem a energia da pessoa tá contente, tá equilibrada, que é o próximo estágio, logo depois do corpo. Né? E aí acima disso vão vindo situações cada vez mais sutis, mais rarefeitas. Né? Então, eu crescer mentalmente, crescer emocionalmente é fundamental, porque é aí que eu vou perceber que eu estou numa dinâmica de medo e insegurança desde a minha infância, e aí eu vou corrigir ela agora. Né? A medicina chinesa é uma das medicinas naturais que consegue decodificar esses sinais dados pelo corpo, desde o comecinho de lá de trás. Então, se você pegar o histórico de vida da pessoa, dá para montar o panorama. Dá para ver desde o nascimento que já estava manifestando algum desequilíbrio de rim, por exemplo. Né? A gente está falando de rim hoje, mas poderia ser outro órgão, outra estrutura interna. Tá? Então, esse olhar é fundamental. Né? E aí você chega numa certa idade, não dá mais para ficar com medinho de ser mandado embora. Não dá, você tem que assumir a responsa da sua vida. Pega a rédea. Pega a rédea. Ela é sua. Né? Eu lembro nitidamente, em 2010 entrei no Senac, super feliz, contente, pá, legal, né? Puta empresa, bacana, tô fazendo o que eu gosto, dou aula na massoterapia, falo de medicina chinesa, show, fantástico. Depois de 2 anos, começaram a vir alguns pedidos, né, de cargos de chefia para dar aula em turmas que não tinham a ver com a minha área. E aí, puta, aquele conflito, né? Putz, mas eu não me sinto bem, eu não gosto, eu não domino o conteúdo. Eu ficava super sem graça de dizer não, porque o meu medo era ser mandado embora. Se eu dissesse não, talvez eu corria esse risco, né? E eu lembro que nessa época eu estava fazendo terapia com uma psicóloga. E ela falou, Gui, você tem que falar, cara. É tipo isso, pega as rédeas da sua vida e fala. Não gosto. São aulas que eu não domino, não me sinto bem, não me sinto confortável. Não precisa mentir, mentir é pior. Né? Minha avó morreu, eu não vou poder dar essa aula. Né? Não adianta ficar matando a família. A gente tem que falar a real, tem que enfrentar. E aí, óbvio que eu falei para minha psicóloga, né? Mas e se eu falar isso e eles me mandarem embora? Ela falou, é o risco que você corre. Mas é um risco que você corre em relação ao seu emprego. E se essa empresa não te quer por causa disso, então essa empresa não é boa para você. Não te faz bem. Olha. Né? E pá, as fichas vão caindo. E a gente vai consolidando. Por isso que eu falo, maturidade emocional é fundamental. Senão a gente nunca quebra as crenças, os paradigmas, né? Tudo aquilo que foi enraizado pelos nossos ancestrais, do tipo, você tem que trabalhar. Né? Se você está na empresa, agradece ainda. Você vai de joelho para lá, assim, agradecendo que você tem esse emprego. Como se não pudesse ter nada melhor para você no mundo. Né? Só isso que eu posso fazer no mundo? Não, tem milhões de outras coisas. Né? E o importante é que os dois lados saiam bem. Né? Tanto a empresa que te contratou, você está lá oferecendo seus serviços, então ela vai usufruir do seu conhecimento, da sua expertise, daquilo que você desenvolveu ao longo da sua vida, e você vai se sentir bem lá dentro também. Né? Se não tá bom nem para um nem para outro, é melhor que rompa mesmo, é melhor que saia. E o fim da história continuei no Senac. Comecei a falar que não queria mais as aulas, continuei.
Fiquei mais 3 anos e aí depois eu que saí. Aí eu falei, ó, agradeço, agora eu vou fazer o meu movimento. Ah, mas o país está em crise, você está louco, Guilherme, como que você vai sair do Senac, né? Salário no fim do mês, plano de saúde, vale refeição, né? Todos aqueles benefícios que levam a gente para a zona de conforto, né? Eu falo, mas eu quero mais, eu quero outras coisas. Não mais, não mais benefícios, mas eu quero mais da vida, né? E aí eu fiz esse movimento. Né? Mas você tem que fazer nesse impulso, nessa vontade, na coragem de que vai dar certo. Não adianta você se jogar também achando que vai morrer, porque aí vai mesmo, né? Vai morrer. Deixa eu ver, já perdi um monte de mensagens aqui. Essa live vai até meia-noite hoje. Gui, na reflexologia, quando eu faço caminho das águas, está dolorido. Ok. Já está sinalizando o desequilíbrio lá no sistema água, rim bexiga. Isso bloqueia a liberação da urina? Pode, pode ter a ver. Né? O nosso medo, a nossa insegurança, ela começa a fazer esses bloqueios, gera estagnação, congelamento do sistema urinário, né? Uma dificuldade dele se mover, dele se movimentar. A chance disso inflamar é facinho. Tá? Então é o medo que retrai essa energia do sistema urinário, impedindo ele de se mover, e aí aquilo superaquece, produzindo um campo perfeito para o desenvolvimento aí das infecções, das inflamações. Joinha, eu sou muito inseguro e preciso em precisar do meu trabalho. Ivanusa, essa questão da insegurança, ela pega a gente, mas ela pega a gente assim há anos, né? Há séculos, porque a gente vive dentro desse mundo e aí as pessoas falam pra gente que é inseguro mesmo, que é difícil, que é escasso. Se você acredita nisso, com certeza a gente vai acabar entrando dentro dessa dinâmica. Não tem como. A gente entra na dinâmica, porque a gente ouve tanto, né, que a gente acaba acreditando, vira uma crença. Assim, parece uma religião, assim, todo mundo já sabe, né, que emprego está difícil. Né? Mas é isso, né? Tá difícil para quem? Para quem acredita que é difícil. Se você acredita que está de boa, está tranquilo, você vai conseguir o seu na hora certa. Né? Deixa fluir. O importante é a gente estar se sentindo bem, porque a hora que a gente está bem, a gente abre as portas. A gente não fecha. A gente só fecha quando a gente se sente mal, quando a gente se sente inseguro, quando a gente tem medo. O que fazer para movimentar esse ti? Então, ativar os pontos ajuda, auxilia pra caramba, é óbvio, senão essa medicina toda que a gente usa dessa linha tradicional chinesa não faria sentido, tá? Com certeza vai ajudar a movimentar o Qi, porém não vai interromper a raiz. Talvez até interrompa, mas a pessoa ela vai ter que ser ponturada, aí, por exemplo, num R3, que é o ponto fonte do rim, e ela vai ter que mudar o padrão de medo dela. Né? Será que ela mudou? Isso é uma curiosidade, gente, que todo mundo me pergunta em cursos, em aulas ou até na internet. Antigamente, quando essas técnicas foram desenvolvidas, a gente não tinha tanta influência dessa cacholinha aqui que a gente tem no alto do corpo, chamada cabeça. Né? Essa cabeça, esse cérebro, ele recebe e produz tantas informações hoje em dia que a velocidade do desequilíbrio ela é muito maior do que a do equilíbrio. Então, a medicina chinesa, por exemplo, né, data aí 4.000 anos. Vamos colocar 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, 500 anos atrás. Você faz uma acupuntura, uma reflexologia, você fala para a pessoa comer algo diferente, assim, relacionado aos rins, né, que vai nutrir as ciências dos rins, ela já equilibrava, já entendia o processo e tocava o barco. Hoje em dia, você faz o seu atendimento, na semana seguinte parece que a pessoa ela deu até um passo para trás. Né?
porque a vida engole, né? O nosso estilo de vida atual, ele engole a gente, literalmente. Né? É muita informação, é muito medo, é muita insegurança. Se é uma pessoa que fica vendo noticiário, então, pelo amor de Deus, não sei nem como é que sai de casa, né? Depois de ver noticiário. É praticamente um suicídio sair de casa, né? Depois de ver jornal. Então, esse bombardeio que a gente recebe do mundo externo e o quanto a gente absorve disso, óbvio que a culpa não é de quem está jogando a bomba, né? Mas é de quem está sentindo o impacto, né? E aceitando isso como se fosse nosso, né? É praticamente impossível. A gente vai estar semanalmente estimulando, reequilibrando e a pessoa vai estar desequilibrando. Então, é uma dinâmica acaba sendo patológica também. A gente acaba não impedindo a doença de evoluir para outros estágios, né? O que é uma dor lombar e que você fala para a pessoa, você precisa, né, quebrar esses conceitos, ressignificar, fazer mudanças na sua vida. Quem consegue fazer isso hoje? A pessoa, o Guilherme surtou. Não, eu preciso do emprego. Eu pago contas. Você vai pagar minhas contas, Guilherme? Não. Então, como que eu vou sair do meu emprego? Inclusive, eu te pago com esse... Né? É mais ou menos isso que a gente está atendendo as pessoas. Né? Aí eu falo, não, mas se você fizer esse movimento, eu faço questão que você não venha mais. Assim, você está de alta, porque aí não precisa mais fazer nada. Você está curada. Né? Levanta-te e anda-te. Você nem precisa mais de acupuntura. Gente, as dinâmicas de desenvolvimento patológico, todos os sistemas têm influência sobre todos os sistemas na visão da medicina chinesa. Então, sim, o medo ele é um potencializador da depressão. Tá? Dentro do próprio medo tem a síndrome do pânico, né? Que é algo que pode gerar aí também, de acordo com essa dinâmica de fazer escolhas, tomar decisões com base no medo e na insegurança e não na vontade, no desejo, né? Naquilo que você realmente quer, naquilo que você realmente deseja. Tá? Então, com certeza, esses desequilíbrios de rim eles podem levar, sim, à depressão e à síndrome do pânico. Tamanha frequência que a gente ouve sobre esses assuntos hoje, né? Sobre depressão e síndrome do pânico. Muita gente. Por quê? Porque essa dinâmica que eu falei, esse processo de bombardeio de informações vindo de fora com base no medo, no terror, impede a gente de evoluir, impede a gente de sair desse quadro patológico. O que era super fácil fazer antigamente, hoje em dia, é um desafio monstro, gigantesco. Por isso que eu falo que um atendimento multiprofissional ele é muito mais significativo, principalmente nos dias atuais. Tá? A gente precisa de um auxílio físico? Sim. Energético? Sim. Mental? Sim. Emocional? Sim. Espiritual? Também. Todos eles são muito importantes. Porque se a gente está perdido aqui no mundo também, espiritualmente falando, as chances de criar distúrbios e disfunções gigantesca, enorme. Tá bom? Gente, mais uma vez um prazer imenso tê-los aqui. Obrigado aí pela participação, pelas mensagens, perguntas, carinhas, palminhas, todas elas. São todos bem-vindos. Toda segunda-feira temos live. Fiquem atentos nas redes sociais, tem uma surpresinha para vocês aí. Essa semana estou elaborando alguns conteúdos, algumas coisinhas que lá na frente vão formar aí um curso. Tá? Já dei spoiler aqui, né? Um curso virtual, mas mais informações vão sendo colocadas aí ao longo da semana, tá bom? Gente, beijão para vocês, gratidão. A gente se vê segunda-feira, tá? Até lá, beijos, gratidão, eu que agradeço. Fui!